Graça e a paz, irmãos, boa noite. Todos estão bem? Espero que estejam todos bem aqui. Uma alegria muito grande ver os irmãos aqui na igreja. Nós estamos vivendo um momento muito especial, que é o momento que antecede o Natal. E o Natal para nós tem uma grande representação, que é o nascimento de Cristo Jesus. E quando nós recorremos à Bíblia, nós vemos ao longo dela diversas representações que mostram a vinda dele. E nós vamos ler uma delas. Está lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo número 5. Então, Miqueias, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Então, diz assim: Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O povo de Israel será entregue a seus inimigos, até que a mulher, em trabalho de parto, dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para sua própria terra. Ele se levantará para conduzir seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Então seu povo viverá tranquilo, pois ele é exaltado em todo o mundo e será fonte de paz. Em algumas traduções, no versículo 2, traz a expressão desde a eternidade. E é peculiar como essa tradução se funde ao início do Evangelho de João, quando ele diz que o princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E ali no Evangelho de João a gente já percebe a divindade de Cristo sendo dita de forma explícita, né? Então aqui também Miqueias escreve ao povo, exortando e incentivando também que aquelas pessoas tenham esperança em um rei que vai conduzir a um novo tempo, preparar Judá para o exílio babilônico também é o sentido desse texto. Então, nesse contexto tão bélico que o povo vivia, é muito representativo a gente ter a exortação para que o povo tenha a imagem de um rei a conduzir o seu povo até um novo tempo, e um tempo de esperança. E aqui quando nós vemos também, quando a palavra diz que viverá um novo tempo, e um tempo que vai alcançar todas as nações, nós podemos entender também uma referência a Mateus 28, quando Jesus, aos seus discípulos, deixa a grande comissão, para que todos cumpram o ID e preguem o Evangelho a todas as criaturas. Então, nós estamos aqui reunidos para nos alegrarmos no Senhor, mas também para lembrarmos da esperança que há no nome de Cristo Jesus. Então, nesse momento tão especial, mesmo diante de tantas dificuldades que nós passamos, e são muitas delas, tenho certeza que alguns de vocês devem ter passado por dificuldades ao longo dos últimos dias, mas nós estamos aqui para que nós possamos nos alegrar no Senhor e lembrar da esperança que há no nome dEle. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta noite nós queremos te agradecer. Nós queremos consagrar este momento nas Tuas mãos, Senhor. Nós sabemos que esse momento é para a Tua honra e para a Tua glória. E nós queremos nos colocar nas Tuas mãos, para que tudo que aconteça nesse culto seja para louvor do Teu nome, seja para exaltação do Teu nome, Senhor, e seja para o avanço do Teu reino. Usa-nos, Senhor, como instrumentos, apesar das nossas muitas e muitas falhas. Molda, Senhor, o nosso caráter conforme o caráter de Cristo e transforma-nos, Senhor, dia após dia, para que possamos levar o Teu nome e testemunhar do Teu amor às outras pessoas. Essa é a minha oração, Senhor. Consagro este culto nas Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus.
Amém. Amém, graça e paz. Queria te convidar a se colocar de pé e juntamente conosco louvar e adorar a esse Deus que entregou seu Filho como presente por nós. E nesse mês nós celebramos, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que essa canção diz? O que nós poderíamos dar a esse Deus pelos benefícios que Ele tem nos dado, pela salvação que Ele nos concedeu, pela graça que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Que você possa louvar e exaltar a esse Deus que é digno de receber o seu louvor e a sua adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outra além de Ti, não há. Meu desejo é Te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outra além de Ti, não há. Meu desejo é Te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração, sem limites. Eu Te adorarei, Senhor, para sempre. Sem limites, sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração, sem limites, me entregarei, maravilhoso Deus, mais que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Aleluia. Que dia após dia o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, como forma de gratidão a esse Deus que se esvaziou,
veio até aqui e se entregou por amor a mim e a você. Um amor que é infinito, que é independente das nossas atitudes, independente dos nossos pensamentos. O Senhor nos ama de uma maneira incondicional. Obrigada, Senhor, porque o seu amor foi além da razão. O Senhor nos amou primeiro, por isso nós te adoramos, por isso nós te glorificamos nesta noite. Senhor, porque nós temos o privilégio. Aleluia, aleluia, aleluia. Somos gratos a Ti, Senhor. Nessa hora, você pode se assentar. As crianças ainda não vão sair para o seu culto. As meninas prepararam uma pequena peça e foi feito com muito carinho. E eu queria te pedir que você prestasse bastante atenção. É rica em detalhes, que você possa ficar atento a cada coisa, para que você possa entender o propósito, tá bom?
Nossa, mas que é isso, gente? Toda brilhosa desse jeito. Já sei. A Estátua da Liberdade. Não? Cleópatra. Não. Dezembro, Natal, árvore de Natal. Agora acertei. Santa ignorância. Não percebe diante de você o poder está. A Arca da Aliança. E eu sou um coxo. Coxo? Sim, um coxo. Aquele lugar onde coloca o alimento dos animais. Nunca ouviu falar de uma manjedoura? Sim, algo que a gente coloca um alimento. Isso mesmo, e com muito orgulho. Orgulho? Quem tem que ter sou eu. Sou valiosa, feita de ouro. Só porque fez uma pontinha no filme do Indiana Jones está se achando. Você é um caipira mesmo. Nada a ver. Olha, mas você é só uma caixa. Como é que é? Caixa? Caixa? Se bem que eu tenho que concordar com você. Sou feita de caixa assim como você, mas revestida de ouro. Nossa, mas o que vale mesmo é o que tem dentro da gente. Não é o que tem fora assim, não. Concordo. E eu sou tão valiosa por dentro quanto por fora. Carrego 3 coisas de valores inestimável. Vou te mostrar. Carrego as tábuas da lei, escrita pelo próprio Deus, entregue a Moisés por anjos. E a vara de Arão floresceu milagrosamente no deserto. E o terceiro, o maná, caiu do céu, alimentou milhares de pessoas no deserto. Nossa, olha, para carregar coisas tão valiosas assim, tinha que ser mesmo de ouro que esses querubins. Muito obrigada. Eu fico lisonjeada, só que intrigada também. Porque séculos após séculos, anos após anos, quando chega no Natal, quem que as pessoas lembram? Quem? Você! De mim? As pessoas cantam, as pessoas celebram. E as crianças nas escolinhas? Ixi, as professoras, sabe o que dão para desenhar? O quê? Você! Eu? E aí eu fico pensando, por que você, tão assim, simplesinha, e não eu? Por quê? Bom, eu vou te contar uma historinha. Um belo dia, já tardinha, estava eu lá dentro do meu puxadinho, um curral. Tô lá bem quietinho, e aquele dia eu estava todinho de palha nova. Entrou um casarzinho muito lindo. Eles vinham montado num burrinho, chegando bem pertinho de mim a mocinha. Quando eu vi aquela mocinha, eu falei, que coisa mais linda essa mocinha, parece uma menina. E você acredita que ela estava grávida? E deu à luz ali, nasceu um menino, a coisa mais linda, aquele menino. Meu Deus, que demora de contar uma história. Vamos, eu tenho pressa. Eu fiquei 40 anos no deserto, fui roubada, fui trazida de volta, fui esquecida no fundo do templo. Olha, tá passando tanto tempo que daqui a pouco vão começar a me chamar de Arca da Antiga Aliança. Karma. Sabe o que ela fez? Ela colocou aquele nenenzinho dentro de mim. Dentro de mim. Não entendi. Então quer dizer que o seu sonho era ser um berço? Um berço? Olha, eu vou te contar. Primeiro, com aquele menino que ela
colocou dentro de mim, ele era um rei. Era não, ele é um rei. Porque o seu reino dura para sempre. E esse ouro todo aí que você carrega não é nada comparado à glória do reino dele. E segundo, ele é um sacerdote. Aliás, um sacerdote não, ele é um sumo sacerdote. Porque ele não veio da linhagem de Arão, que é terrena, passageira. Ele veio de uma ordem que não tem princípio e nem fim. E esse cajado seu aí todo florido não passa de um símbolo. E ele é a realidade. E o maná que você traz, não é nada se compara a ele, Jesus, que é o verdadeiro pão que desce do céu. É bonito, não é? Muito bonito. Estive tão voltada para mim mesma que nem percebi que tudo que carrego, na verdade, é o mapa do tesouro. Ah, e tem mais. Você traz as tábuas da lei. E ele é o cumprimento da lei. Só ele é capaz de cumprir toda a lei. E toda a justiça é atribuída aos homens que têm fé nele. Interessante, né? Realmente. Por isso que me ajoelho diante do menino nascido em Belém. Me abro e entrego a ele tudo que é de direito. As tábuas da lei, a vara, o maná e a mim mesma. Sei que tenho valor. Eu sei que fui feita sob medida. Mas espero que Deus me receba como um presente para o rei. E tudo que tenho e tudo que sou é graças e glória ao nosso menino rei que nasceu. Que você seja como essa manjedoura, simples, sem sofisticação, mas que traz dentro de si toda a glória do Filho de Deus. Que você seja esse local de alimento, onde Deus, Jesus está sendo servido sem reserva, de graça. Tenhamos todos um Feliz Natal. Boa noite, irmãos, graça e paz. As crianças poderão estar saindo para o seu cultinho. Amém. E sejamos essa manjedoura, né, que carrega em si essa presença maravilhosa de Deus. E eu queria compartilhar com os irmãos. Hoje pela manhã falamos sobre a anunciação, quando o anjo, né, ou quando Maria se encontra grávida do Espírito, compartilhamos essa visitação de Deus. E hoje, agora à noite, eu queria compartilhar essa visita dos reis magos, né? Foi uma semana onde eu estudei algumas coisas e fui aprendendo algumas coisas, queria compartilhar com os irmãos e o que a gente pode tirar de lições aqui nesse texto, tá bom? Eu te convido a orar primeiro, pedindo a Deus que nos abençoe, que fale ao nosso coração. E que o Espírito Santo continue falando, como falou e usou as irmãs aqui para poder falar ao nosso coração. E que nós tenhamos essa sensibilidade de perceber essa ação maravilhosa do Espírito Santo em nosso meio. Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse momento tão especial, onde nós nos reunimos ao redor da Tua Palavra, onde nós, Senhor, pedimos a ação do Teu Espírito, a manifestação da Tua graça, para que o Senhor possa falar no nosso coração, Senhor, Deus, aquilo que está proposto no Teu. Então, em nome de Jesus, opera, Senhor, em nossas vidas, manifesta a Tua graça, abre o nosso entendimento, nossa compreensão. Te peço por aqueles que nos acompanham, Senhor, na internet, que possam ser visitados também pela Tua graça, e assim seja o Teu nome glorificado. Nós te louvamos e te agradecemos, assim o fazemos, Pai, em nome de Cristo Jesus, amém.
Abra sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo de número 2, se você tiver a tua Bíblia. Se você não tiver, você pode acompanhar aqui, tá bom? Eu coloquei essa foto e ela é provocativa mesmo, né? Porque algumas pessoas, quando eu coloquei no meu Face, deram risada sobre isso, de ver uns reis e uma criancinha. Porque normalmente a figura que nós vemos é a figura de os reis numa manjedoura, no bebezinho. E então eu vou te dar algumas informações muito interessantes hoje e quebrar algumas coisas místicas, tá bom? E também trazer algumas coisas que são aplicativas. Então vamos lá. O texto diz assim, Mateus capítulo 2. Vamos devagarzinho. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E tendo reunido os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso, mirra, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por um outro caminho. Bom, esse texto ele tem algumas riquezas extraordinárias. E a grande pergunta aqui é o que nós podemos aprender com a adoração desses homens, desses reis magos. Eles deixaram o Oriente porque viram algo diferente no céu e tomaram rumo em direção ao Ocidente, porque eles entenderam que eles deveriam adorar o rei dos judeus, aliás, o rei dos reis. E eles perceberam algo diferente, eles perceberam uma estrela no céu. Eles eram estudiosos, ricos, mas a pergunta é: quem eram esses homens? Para a gente entender esse relato bíblico, a gente precisa recorrer a outros escritos, paralelos com a Bíblia, não com a mesma autoridade, mas para que a gente possa entender o que a história vai nos dizer e vai nos dar como apoio. E eu vou dizer que há poucas referências a respeito disso, Não há muito escrito a respeito da Pérsia nesse período, Pérsia é um reino que está um pouco afastado, ele vai só aparecer ali quando eles vencem os medos e se unem para poder então derrotar a Babilônia. Mas, procurando na história, encontrei um historiador chamado Heródoto. Ele é historiador, geógrafo, e ele é considerado na Grécia o pai da história. E no século V a.C., ele escreve a história dos povos do Oriente, e ele relata a respeito da Pérsia, essa região onde é o Irã, e ela era formada por algumas tribos, e dentre as tribos que formavam a Pérsia, havia uma tribo dos magos.
Eu vou explicar isso daqui a pouco. Encontrei um outro filósofo grego, discípulo de Sócrates, que no século IV, ele fala do reino da Pérsia e fala também da tribo dos magos. Encontrei Estrabão, geógrafo, historiador, filósofo grego, que ele é mais ou menos contemporâneo de Jesus. Ele nasceu ali 60, 63 a.C. e morreu no ano 23. E ele também fala a respeito dos magos. Então a gente vai tentar entender o que esses homens estão relatando a respeito deles, para que a gente possa entender o significado da adoração dos reis. E a tribo dos magos, que formava ali a Pérsia, tinha uma característica, que eles eram sacerdotes. Assim como Israel também tinha as suas tribos, e tinha uma tribo que era sacerdotal, que eram os levitas, que iniciam o seu sacerdócio com Arão. Os persas também tinham uma tribo que elas eram sacerdotais, e eles eram chamados de magos, ok? Então, quando você falava de magos na Pérsia, você estava falando de sacerdotes, essas pessoas que têm essa questão de trabalhar com o místico, trabalhar com aquilo que é metafísico. E eles conheciam então a história a respeito do Messias. Por quê? Eles estavam atentos ao tema, ok? Primeiro, porque os hebreus se espalharam por todo o mundo e eles chegaram ao Oriente. Há um momento na história em que a Assíria vem, invade Israel, leva esse povo cativo e os leva para a Síria, né? Depois a Babilônia domina a Síria, invade também Judá e leva esse povo, parte desse povo cativo, para a Babilônia. A Pérsia era para além da Síria, para além da Babilônia, era para lá ainda. Tanto é que os persas não foram conquistados pelo Império Romano. Então, o que acontece é que os judeus se espalharam, eles foram cativos, eles foram chegando. E o que acontece é que, sobre o reinado dos persas, um rei famoso, Ciro, que Isaías inclusive diz, Deus diz que e chama Ciro de meu servo. O Ciro ele liberta, né, os povos que estavam cativos pela Síria, pela Babilônia, inclusive os judeus. Porém, parte desse pessoal ficou ali na Babilônia, debaixo do reinado do Ciro. E sobre a influência dos persas, você pode entender um pouco essa história quando você ler o livro de Esther, né, que acontece nesse ambiente dos persas. Então, a tribo dos sacerdotes, elas conheciam os textos dos hebreus, conheciam histórias que os judeus falavam entre eles a respeito do Messias, a respeito dessas coisas. Então, eles tinham esse conhecimento. Agora, alguns textos, como eu disse, paralelos, podem nos ajudar a compreender esse momento desse encontro dos magos com Jesus. Então, existe uma história muito antiga, uma história persa, ok? Que não está relatada na Bíblia, mas está registrada num livro chamado A Boa História do Nascimento. Bom, o que esse livro, o que essa história que tem esse livro traz? Ela narra que os persas tinham um dia em que eles faziam uma celebração nacional. E todo mundo celebrava nas suas casas e tinha essa tradição. Mas eles perceberam algo diferente no céu, eles perceberam uma estrela. E as autoridades dos reis persas chamaram a tribo dos sacerdotes e perguntaram a eles: o que está acontecendo? Por que essa estrela que nós nunca vimos repentinamente agora está aí no céu? E os sacerdotes que conheciam todo o texto, toda a história, dizem a essas autoridades: nasceu o rei dos judeus. E essa estrela está indicando que nós devemos ir a Jerusalém e adorá-lo. Mirem, né, esse espanhol. Olhem bem, isso é uma história persa, ok?
Então as autoridades decidiram enviar uma comitiva e eles levariam presentes para esse menino rei: ouro, mirra e incenso. A comitiva então seria liderada por 3 chefes dos sacerdotes, que tinham status de reis, ok? E eles então caminhariam, né, nessa direção. Eles saíram então em direção a Jerusalém, e essa comitiva, além desses magos, tinha soldados que protegeriam a caravana, tinha os servos que carregariam a bagagem, o pessoal de fazer comida, esse pessoal todo. E eles vão então, porque a viagem seria longa, cerca de 1.800 quilômetros. E eles vão. Eles não tinham GPS, eles não tinham bússola. Do lado persa não havia estrada, só havia estradas do lado romano, que os romanos tinham muitas estradas, mas até chegar do lado romano, então eles não tinham estradas. E eles então põem-se a caminho, e eles têm que seguir por desfiladeiros, subir e descer montanhas, passar pelos vales, e durante a noite então eles paravam, eles olhavam para as estrelas, e eles ajustavam a sua rota na direção do ocidente, na direção de Jerusalém. Esses sacerdotes conheciam muito o céu, eles eram orientados pelo céu, então eles olhavam constantemente para cima. Por isso eles foram capazes de perceber a estrela. E através disso eles explicaram então o menino, né? O menino rei dos judeus tinha nascido. Essa é a primeira história. Não é bíblica, mas ela está relatada num livro que conta exatamente isso. Mais para cá, mais adiante, por volta do século 4, 5, existe um monge na antiga Inglaterra que foi o primeiro a falar sobre Melquior, Gaspar e Baltazar. Provavelmente ele tenha ouvido histórias antigas a respeito desses personagens, e ele escreve assim: Melquior, um homem velho, de cabelos brancos e longa barba, ofereceu ouro para o Senhor, como se oferece a um rei. Gaspar, jovem, sem barba, de pele vermelha, honrou o menino como a Deus, e o seu presente foi incenso, oferta digna da sua divindade. Baltazar, um homem de pele negra, de barba cerrada, com o seu presente de mirra, testemunhou que o menino era humano e que ele era filho de homem, e como homem morreria. Assim, a nossa história, né, registra esses homens, reis, sacerdotes, e ele cria então uma tradição dentro da cristandade, né, de que esses reis vão até a criança recém-nascida. Por isso você vai ver as imagens de presépios, essa coisa toda, e ali estão ofertando ao menino os seus presentes. Melquior, que quer dizer Deus é a minha luz; Baltazar, o Senhor proteja o rei; e Gaspar, tesoureiro. E eles levaram então os presentes: ouro, incenso e mirra, e isso traduz o que eles pensavam a respeito daquele menino e o que o menino significava para eles. Nessa visita se cumpre algumas profecias, que estão ali no Antigo Testamento. Lucas colocou alguma delas aqui, mas nessa visita especificamente acontece o cumprimento de algumas profecias. Isaías diz que Jerusalém será glorificada, e quando nós pensamos em Jerusalém glorificada, nós pensamos que acontecerá quando Jesus voltar na sua glória. Mas isso acontece, por exemplo, nessa viagem. O que acontece com o texto? Diz assim: manadas de camelos cobrirão a sua terra. Camelos novos de Midian e Efá virão de todos de Sebá, carregando ouro, incenso e proclamando louvor ao Senhor. Ora, manadas de camelo cobrirão a terra, isso aí é uma figura de linguagem para dizer que eram muitos.
Ora, alguém que vem do Oriente e vai atravessar o deserto, numa comitiva como essa, ele não vem de cavalo, de burro, coisa do tipo, ele vem de camelo, ok? Então, quando nós lembramos dos reis magos, nós lembramos e pensamos em 3 camelos. A figura que é apresentada a nós, na nossa cabeça, são de 3 camelos. Mas, se é uma comitiva que veio até Jerusalém, havia muitos camelos, né? Foram cerca de quase 2 anos de viagem e 1.800 quilômetros. Por isso, no seu texto aí, no verso 11, você vai ver que quando eles chegaram a Belém, eles não foram para a manjedoura, eles foram para a casa onde Jesus estava com a sua mãe. E José, então, o tempo deveria passado, José deveria ter alugado uma casa, e o Jesus já era grandinho, já era um garotinho, claro, abaixo de 2 anos. Então, uma viagem assim, precisaria no mínimo de 2 animais, de 2 camelos para cada viajante da comitiva. Ainda tinha os seus pertences, roupas, utensílios, ferramentas, armas, mantimento. Por uma viagem desse tamanho, eles não podem levar apenas grãos, eles precisam levar outras coisas. Então eles tinham que levar os cabritinhos, uma vaquinha, para poder no caminho tirar o leite, poder matar o animal, para poder comer. Então uma comitiva era grande, por isso demora esse tempo, tá ok? E então, quantos camelos não estavam nessa comitiva? Quantos animais? Quantos soldados, os guardas queriam proteger a comitiva? Então, com esses homens, de roupa diferente, de jeito diferente, eles entram em Jerusalém, eles estão perguntando, aonde está o rei dos judeus? E Jerusalém ficou apavorado, o que está acontecendo? Né? Essa gente está chegando aqui perguntando onde está o rei dos judeus, isso causou um alvoroço. Vão lá para o palácio, vão lá para conversar com Herodes. E aí desenvolve essa conversa com Herodes. Essa é a primeira profecia. Há uma outra profecia, que está no Salmo 72, que diz assim, que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo, e os reis de Sabá e de Sebá lhes ofereçam presentes, incline-se diante dele todos os reis e sirvam todas as nações. Aqueles homens, nesse gesto de adoração e se dobrarem a Jesus, aquela criança, simbolizavam os reis da terra, simbolizavam os não-judeus. E Deus estava demonstrando através das Escrituras, que estava se revelando àqueles que não eram judeus. E nesses reis magos estavam simbolizados os reis da terra, as autoridades, os ricos, Deus anunciando a chegada do seu filho a todos os homens. É isso que significa aqui. Então, quando essa comitiva chegou ali a Jerusalém, com autoridade e status diplomáticos, eles foram recebidos no palácio. O Herodes abriu as portas, recebeu esse pessoal. E aí eles perguntaram para o Herodes, falaram ali, onde está o recém-nascido? Onde está o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente. Houve uma ação no Oriente, nós percebemos, e nós estamos aqui para adorar. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Eles não eram judeus, eles não tinham uma esperança messiânica, mas eles foram capazes de perceber algo no céu, coisa que ninguém mais percebeu, que nem os judeus percebeu. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, abrir um parêntese, porque há manifestações de Deus acontecendo e que o povo de Deus não está percebendo, e muitos que não são do povo de Deus estão percebendo e se voltando para adorar o rei. Enquanto muitos daqueles que são cristãos, que dizem ser cristãos, que dizem servir Jesus, não está percebendo o que Deus está fazendo, há pessoas que não são cristãs e que Deus está se revelando e que estão vendo a glória, estão se prostrando diante de Jesus. Isso é tremendo, não é verdade? Isso é uma realidade, isso está acontecendo no Oriente Médio em número extraordinariamente grande. Então eles perceberam uma manifestação de Deus, coisa que os judeus não sabiam, ou não perceberam, e então o Herodes ficou perturbadão. O que ele vai fazer? Ele falou, vocês estão me dizendo que nasceu o rei do judeu,
Eu sou aqui alguém romano, ele chama quem? Os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes judeus. Ele chama os mestres da lei. E eles perguntam: vem aqui, diga uma coisa para mim, aonde deveria nascer o Cristo? E os sacerdotes e os mestres da lei respondem: em Belém da Judéia, como o profeta anunciou. Os sacerdotes, os mestres da lei, conheciam as profecias, sabiam onde Jesus nasceria, mas eles foram incapazes de perceber algo novo no céu. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que Deus está se manifestando de maneira extraordinária, grandiosa, e muitos daqueles que se dizem cristãos não estão conseguindo perceber a graça de Deus se manifestando. Não estão conseguindo perceber algo de novo no céu. Talvez esses mestres e sacerdotes estivessem demasiadamente olhando para a terra, estivesse olhando demasiadamente a sua sabedoria, o seu conhecimento, e a sua mente e o seu coração não estavam aqui, estavam em outra coisa. Então quero dizer que também é uma constatação para nós, que muitos, cristãos, como assim judeus, não estão prestando atenção, não estão se apercebendo daquilo que Deus está fazendo, e o seu coração não está nisso. Embora possam saber muito sobre Jesus, possam entender aonde Jesus nasceu, o que ele faz, o que ele é, ainda assim essa palavra não está no coração, só está na cabeça. Está no intelecto, mas não está no coração. Aí adora a Deus com o seu intelecto e a sua razão, mas não adora com todo o seu coração e com toda a sua alma. Isso a gente vai aprendendo nesse texto. É parte das lições que nós estamos tirando aqui. Aí então, o Herodes diz o seguinte, fala: olha, quando é que foi isso? E eles devem ter dito mais ou menos, quase uns 2 anos atrás, a estrela estava lá no Oriente, nós identificamos e nós estamos vindo para cá, porque nós queremos saber onde é que está. Nós vimos a estrela, não vimos mais, mas sabemos que nasceu o rei dos judeus. Isso é interessante, porque eles viram a estrela só aquela vez. Se olhar o texto, você vai perceber isso. E aquilo foi suficiente para que eles pudessem rumar até Jerusalém. O Herodes disse o seguinte, falou: olha, vamos fazer o seguinte, esse judeu aqui, esse pessoal não entende nada de Messias, não entende nada do que está acontecendo, vocês vão, tá bom? E quando vocês encontrarem a criança, vocês façam o seguinte, vocês voltem para cá e digam para mim onde é que é, porque eu também quero ir adorar a criança. Porque na realidade, esses sacerdotes judeus, eles conhecem tudo, mas não sabem onde é que é. Então, eu também quero prestar a minha homenagem, eu também quero adorar o rei dos judeus, então você volte para cá porque eu quero ir lá. Só que os magos não voltaram. E aí então, você vai ver na Bíblia que o Herodes decreta sobre Belém e toda a região a morte dos meninos abaixo de 2 anos. Por quê? Porque era mais ou menos a data onde os reis haviam dito que tinham visto a estrela, eles vinham viajando nesse período, e então o Herodes falou: eu não sei quem é, não sei quanto tempo faz, mas toda criança abaixo de 2 anos vamos matar. É isso que vai dizer aí. Então o Herodes ficou furioso e ordenou que isso acontecesse. Mateus, no versículo 16 aí do nosso texto, tá bom? Se você está com a Bíblia aberta. Então isso confirma basicamente o tempo de viagem, quase 2 anos, identifica também a idade aproximadamente de Jesus. Então é interessante. Guarde uma outra lição que nós podemos tirar aqui. Quando o povo de Deus deixa de atentar às mensagens vindas do céu, o resultado é dor, sofrimento e morte. Porque eles não perceberam o que Deus estava fazendo. Mas olhando para os magos, a grande pergunta para nós é: que lições nós podemos tirar desses homens, além das que nós já tiramos, como adoradores? Primeira coisa importante que nós vamos perceber aí é que esses homens sabiam quem era o menino.
eles reconheceram a realeza daquele menino e o presentearam com ouro. E a primeira coisa que eles identificam é que Jesus é rei, o menino é rei. Isso é tão interessante que anos mais tarde, quando Jesus ele é levado à cruz, o Pilatos ordena que seja colocado no alto da cruz uma placa com uma inscrição em 3 idiomas, né, que dizia mais ou menos isso, né? Esse é Jesus, o rei dos judeus. Algo que os magos já sabiam. Eles reconhecem, o menino é Deus. E porque reconheceram que o menino é Deus não é rei, eles entregaram ouro, deram as suas riquezas, eles abriram os seus tesouros. Então, quando nós reconhecemos essa realeza de Jesus, nós abrimos os nossos tesouros. E aqui eu não quero colocar aos irmãos que Deus não está interessado em seu dinheiro. A Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. Porque eu poderia usar o texto para dizer: olha, se você não der oferta, sabe o que vai acontecer? Não é isso. A Bíblia vai dizer que Deus quer o nosso coração. E quando o nosso coração está em Deus, tudo pertence a Ele. Tudo que temos e somos pertence a Ele. De alguns, Deus só tem o bolso. De outros, Deus tem o intelecto. Mas quando reconhecemos essa realeza, que Ele, esse menino é rei, tudo que temos e somos pertence a Ele. Pertence ao seu reino. Esse é o ponto aqui. Outra coisa que vai mostrar que eles sabiam quem era o menino, é que eles reconhecem a sua divindade. No presente de incenso está esse reconhecimento, porque o incenso era usado no ato de adoração oferecido a Deus. Você queimava incenso para adorar a Deus. Então eles reconhecem que o menino é rei, mas o menino também é Deus. E Jesus foi reconhecido pelos seus discípulos como tal. Por exemplo, a Bíblia narra a história lá em João 20, a respeito disso. Jesus morreu, apareceu os discípulos, o Tomé não estava ali, mas o Tomé estava com as suas crises, as suas lutas, e de repente Jesus aparece para ele. E aí então Jesus disse para o Tomé, falou: coloca seu dedo aqui, né, nas minhas mãos, né, e coloca a tua mão do meu lado para de duvidar e creia. O que Tomé disse? Senhor meu e Deus meu. Então eles haviam reconhecido, porque eles viram a estrela, conheciam a palavra de que aquele menino também era Deus. E na sua oferta de incenso, há o reconhecimento: o menino é Deus. E eles reconheceram a humanidade desse menino, né? A mirra era um elemento usado no embalsamamento de cadáveres. E o menino é homem, ele vai morrer, mas ele não vai morrer simplesmente, ele vai morrer por nós. Então, lá, né, em João 19, que fala do sepultamento de Jesus, Nicodemos levou cerca de 134 quilos de uma mistura de quê? De mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, envolveu e ele preparou Jesus para o seu sepultamento. Isso mostra que lá atrás, esses homens já reconheciam essa condição de Jesus. Então, na adoração desses reis, desses magos, eles estavam dizendo: o menino é rei, ele é nosso rei, porque eles doam. Eles estão dizendo: o menino é Deus, ele é o meu Deus. E esse menino, ele é divino, se fez homem como eu, ele é meu irmão. Então, esses sacerdotes estão nos dando o sentido do Natal, meu irmão. Na adoração desses reis, nós estamos entendendo o sentido do Natal. Porque a criança que nasceu e está na manjedoura, ela é rei, ela é Deus e é meu irmão.
Ele é um como eu, como você. E nós, nesse período, que é uma data comemorativa cristã, como eu disse pela manhã, Jesus provavelmente nasceu em abril, não foi no final do ano, mas se convencionou que foi dia 25, se foi dia 1º de abril, se foi 10 de outubro, se foi... O fato, para mim, como cristão, é que houve um dia que Jesus nasceu. Se ele vai ser comemorado, para mim não importa o dia, mas houve um dia do ano que Jesus nasceu. Então esse para mim é o fato mais importante. E se eu assumo esse fato como cristão, esse período para mim é um momento onde eu vou olhar para a manjedoura e vou identificar naquela criança a graça de Deus para mim. E vou agradecer a Deus com a minha vida e vou adorar a Deus com a minha vida por aquilo que Ele fez. Infelizmente, muitos cristãos nesse período estão mais preocupados em viajar, é um direito. Estão mais preocupados com o que vão comer e beber, é um direito. Mas a gente se preocupa o ano todo, no carnaval, na Semana Santa, aonde a gente vai viajar, não é verdade? A gente se preocupa todos os dias com o que a gente vai comer, ou o final de semana. E infelizmente, muitos, nem mesmo uma vez por ano, se preocupam em olhar para a manjedoura e reconhecer quem é Jesus. E esses reis magos trazem para mim uma consciência de gente que nem era judia, que nem tinha conhecimento e nem tinha compromisso. O que eu percebo é que tem muita gente que não tem nenhum compromisso com Jesus e tem muito mais reverência do que muito aquele que diz cristão e carrega Jesus no coração. Pastor, é uma mensagem de esperança para o Natal, mas também é um alerta, para que a gente olhe para a manjedoura e não para o Papai Noel. E quando a gente olha para o Papai Noel, a gente vê o shopping, né? Porque é o saco de presentes. E o Natal nos chama para olhar para a manjedoura e ver o Deus que desceu no céu e encarnou, e a gente olha para aquela criança e vê essa graça de Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que aqueles homens sabiam quem era Jesus. Segunda coisa que a gente vai aprender aqui é que esses homens nos dão valores ou elementos de adoração. E o primeiro elemento de adoração é algo chamado determinação. Eles foram determinados. Na adoração existe um elemento prático, que é a minha determinação. Aqueles homens tinham um objetivo, e eles não mudaram o seu objetivo, a sua posição em relação ao seu objetivo. Eles poderiam, quando questionado pelas autoridades dos reis persas, e perguntaram a eles: olha, o que está acontecendo aí? Tem uma estrela nova no céu. Eles poderiam dizer: olha, reis, alguma coisa maravilhosa está acontecendo, e aconteceu. O que foi? Nasceu o rei dos judeus. Olha, eu particularmente gostaria de ir adorá-lo. Poxa, mas ele está em Jerusalém. Ele está muito longe, ele está aqui a 1.800 quilômetros de distância. Olha, a gente não tem GPS, a gente não tem bússola, nós não temos estradas, nós não temos veículos apropriados para que a gente possa ir e voltar com rapidez. E no lombo do camelo é extremamente difícil. Então vamos fazer o seguinte: vamos adorar daqui mesmo. A gente faz uma oração aqui e agradece a Deus porque nasceu o rei dos judeus e a gente está tudo certo. Esses homens não agiram assim. Então, algo presente na adoração é determinação. Eles disseram: nós vamos adorar o rei que nasceu. E eles se empenham numa viagem de 1.800 quilômetros, por 2 anos, no lombo de camelos, passando dificuldades, desertos, calor, frio, risco.
E eles saem e vão nessa direção. Talvez algo que nós não faríamos hoje. Aliás, eu não tenho dúvida que não faríamos. Sabe por quê? Porque isso vai dar muito trabalho. Ir à igreja ou na comunhão com os irmãos de domingo dá muito trabalho, gente. Eu tenho tanta coisa para fazer, afinal de contas, eu trabalho, eu tenho que descansar, eu tenho que aproveitar a vida também, não é verdade? Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai de vez em quando. Esse negócio de me comprometer, esse negócio também não é muito legal. Então, a gente, olha, isso dá muito trabalho, isso é muito sacrificante. E a gente não aguenta nem menos que isso, mas aqueles homens foram. E eles foram determinados e chegaram diante de Jesus. E a primeira lição que eu aprendo com esses homens é que não importa a distância e não importa o tempo. Jesus é digno de minha adoração. Ele é digno da minha presença, em reverência à sua santidade, à sua divindade, a quem Ele é. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que esses homens, eles foram generosos. Deram a adoração altruísta. Por quê? Porque o texto do versículo 11 diz que ao entrarem na casa, eles encontraram Jesus com a sua mãe, eles se prostraram, eles abriram seus tesouros, assim diz o texto, e deram presentes, ouro, incenso e mirra. Eles ofertaram aquilo que havia de mais valioso. Eles ofertaram suas riquezas, porque eles compreenderam quem era Jesus. Eles não se preocuparam com esforços, não se preocuparam com recursos. Eles deram presentes adequados para o rei, para Deus e para aquele que havia morrer em nosso lugar, sem se importar com valores. E isso é generosidade. Isso é uma característica daqueles homens, mas também são características de homens que adoram a Deus. Porque eles reconhecem que tudo que têm e tudo que são pertence a Deus, porque de Deus veio e de Deus volta. Então, homens que adoram a Deus em espírito e em verdade, adoram nessa dimensão, reconhecendo que tudo que têm e são é de Deus, é para Ele, é por Ele. Por isso não importa, né? Não importa o valor. Não importa o esforço, importa é esse reconhecimento. E essa é uma segunda lição que eu aprendo aqui. É no nosso reconhecimento e dependência de Jesus, de que Ele é tudo e em todos, que eu posso abrir mão daquilo que eu tenho para glorificar a Ele. Então, esses homens me ensinam a adoração nessa dimensão. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que esses homens foram obedientes. Eles viram um sinal no céu, eles viram uma estrela que Deus havia mandado, e eles seguem a estrela. Mas não apenas isso, quando ali em Israel eles têm um sonho e Deus disse: não volte para Herodes, eles foram por outro caminho, né? O verso 12 diz isso. Se aqueles homens que haviam viajado 2 anos, 1.800 quilômetros, voltassem pelo mesmo caminho, não seria mais rápido, porque era um caminho conhecido? Seria. Não teria mais facilidades? Sim, em todos os sentidos. Mas por obediência a Deus, eles foram por outro caminho, sem passar de Jerusalém. O que eu quero dizer para você é que na vida a gente vai encontrar muito caminho fácil, mas não necessariamente um caminho de obediência a Deus. E esse tipo de caminho não adora, não glorifica a Deus. O que adora, o que glorifica a Deus é a obediência. Coisa que falta para muito adorador, para muito judeu, para muito cristão. E esses homens que não eram cristãos e não eram judeus, mostram aqui a mim essa lição, de que eles não mudam a sua direção, por nenhum valor e por nada.
E a sua direção na vida é mantida pela obediência àquilo que Deus diz. Os seus valores éticos e morais são regidos por aquilo que Deus diz. E então, nessa adoração a esse menino, a Deus, nós aprendemos isso com esses homens. Então nós aprendemos que esse Natal, ou que o Natal, ele traz um simbolismo de adoração àquele que é rei, àquele que é Deus e àquele que é meu irmão. E que a adoração não se resume em um momento cultico, mas a adoração é um estilo que reflete uma vida diária. Para aqueles homens, a sua adoração começou no dia que eles viram a estrela, subiram no lombo de camelo e chegaram a Jerusalém. Foi quase 2 anos. Para mim e para você, significa que a nossa adoração começou o dia que Jesus se revelou a nós, nós reconhecemos quem Ele é, que Ele é o Senhor e Salvador, e a nossa adoração não termina mais, vai até a eternidade. Então, eles nos ensinam que devemos ser determinados, firmes na fé que o Senhor nos entregou, que nós não devemos ser inconstantes. Um dia eu tenho essa fé, no dia seguinte eu vou enterrá-la. Mas determinado, ir na direção certa. Segunda coisa aqui, que nós devemos agir com generosidade. Porque a excelência dos nossos atos, abrir os nossos tesouros, dar o nosso melhor, são atos que adoram a Deus. Então, agir generosamente. E devemos ser obedientes, seguindo os mesmos passos de Jesus. Hoje, os presentes que nós podemos dar a Jesus e que Ele quer receber, certamente não serão ouro, incenso e mirra. Mas no lugar do ouro, em reconhecimento a que Ele é rei, a nossa obediência. No lugar do incenso, a adoração que é devida ao seu nome através do nosso serviço. No lugar da mirra, amor e perdão, o mesmo que Ele deu a todos os homens que Ele tanto amou e se entregou por eles. Então nós aprendemos aqui que nesse Natal nós podemos presentear o Cristo, e isso vai acontecer na vida da igreja, da comunidade, quando eu obedeço a Ele, quando eu adoro com a minha vida e com os meus dons, e quando eu perdoo e amo aqueles que Ele ama e perdoa também. Então, Natal significa reconhecer naquela criança, na manjedoura, a maior demonstração do amor de Deus por nós. É reconhecer naquela criança essa expressão da revelação, da manifestação mais profunda de Deus aos homens. Não importa se judeu ou não judeu, não importa se branco ou negro, não importa se pobres, como os pastores e os anjos ali anunciaram, ou se rico, como esses homens que vieram da Pérsia. O fato importante aqui é que Deus está falando a todos os homens, através do seu Filho. Hoje em Belém, nasceu um Salvador. Esse é o fato. E a grande questão é como Deus tem falado ao teu coração, a respeito dessa verdade, a respeito de quem é esse menino. E se Deus tem falado na tua vida, como você tem respondido a esse falar de Deus? Como você tem entendido ou entende Jesus sendo rei, que é digno de obediência,
que é digno dessa reverência e dessa maneira como Ele tem reinado na sua vida. Como você entende esse Jesus, esse Deus encarnado? Porque se você o reconhece como o único e verdadeiro Deus, você não pode ter outros deuses. Você não pode ter ídolos. Ou você tem Deus, ou você tem outros ídolos. Ou você tem um único Senhor, ou você vai prestar adoração a um objeto ou qualquer um outro ser que não seja Deus. Como é que Jesus tem sido esse Deus na sua vida? Como você entende esse Jesus que se fez homem e se tornou um como eu e como você, e Ele se tornou irmão e morreu por nós? Como nós entendemos esse Jesus? Mediante isso, eu te convido a meditar um pouco sobre o teu relacionamento com essa criança que um dia esteve na manjedoura, mas que cresceu, levou sobre si os nossos pecados, foi à cruz, morreu em nosso favor, mas ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, e foi assunto aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar todos os povos. Se você reconhece Jesus como esse Rei, como esse Senhor, como esse Salvador, como esse que tomou o seu lugar, eu quero te incentivar numa oração silenciosa, você dizer a Deus: Senhor, eu quero seguir o exemplo daqueles homens, daqueles magos, que viram um sinal e reconheceram que algo diferente estava acontecendo. E hoje eu não vi muita coisa, eu ouvi uma palavra que falou ao meu coração, e eu entendo que esse é um sinal do Senhor para mim. E eu quero reconhecer nessa criança na manjedoura que esse menino, ele é Rei, ele é Senhor, que esse menino é Deus, ele é o meu Deus, e que esse menino, como homem, morreu no meu lugar, morreu por mim. Então, Deus, eu quero te pedir que no decorrer desse ano que se aproxima, o Senhor me dê determinação para permanecer firme no objetivo de te adorar com tudo que tenho e sou. Que o Senhor faça de mim alguém generoso, que possa te servir com tudo que tenho, porque sei que tudo provém de ti, e tudo é para ti, porque a ti é toda a honra, toda a glória, todo o domínio e todo o poder. Que o Senhor me faça obediente para ouvir a tua palavra, e seguir a tua vontade, seguindo os passos, a pisada desse menino. Então me ajude a ouvir a tua voz, a ter entendimento e caminhar nessa direção. Que seja assim, para a glória do teu nome. Eu gostaria de, nesse momento, meu irmão, você não molesta quem está do teu lado, não. Mas se essa palavra falou ao teu coração, como falou ao meu, se esse é o teu desejo, você reconhece e se identifica e deseja orar, se colocando nas mãos do Senhor, não importa se você é crente batizado, se você tem experiência ou não tem experiência, mas se esse é o teu desejo, eu te convido a ficar em pé no teu lugar, para a gente orarmos juntos, e juntos reconhecermos naquela criança o Rei, o Senhor, o Deus soberano, aquele que morreu por nós
orar pedindo a Deus que nos faça verdadeiros adoradores. Se esse for o seu desejo, se coloque no pé do seu lugar, nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nessa hora. Mas só se esse for o seu desejo. Se você puder curvar a sua cabeça, ter esse momento de oração íntima, você e o Senhor, peça-lhe que sonde o teu coração. Talvez se você seja uma daquelas pessoas que conhece Talvez você seja uma dessas pessoas que acha que Deus não fala contigo, que você não tem nada para dar para Ele e que você não tem nenhum valor. Não importa quem você é, ou o que você fez, ou o que você faz. Te convido você a ir até os pés, até a manjedoura, se prostrar diante de Jesus e oferecer os teus tesouros, a tua obediência, a tua adoração, oferecer amor, perdão àqueles que estão do seu lado e orar dizendo: Senhor, eu reconheço que Tu és o Deus verdadeiro, aquele que desceu dos céus e se fez carne e habitou entre nós. E olhar para aquela criança na manjedoura, eu vejo a Tua graça, o Teu amor por mim. E eu entendo o significado do Natal, que Cristo veio ao mundo e se fez homem para ser um como eu, para ser meu irmão. E eu te louvo por isso, te agradeço. Por isso, Senhor, reconhecendo o Teu grande amor e a Tua soberania, eu quero me prostrar perante o Senhor, abrindo o meu coração e dizendo: toma, Senhor, tudo é Teu. Tudo é Teu. Que este Natal seja algo marcante para mim, se torne significante, e que quando eu olhar para a manjedoura eu possa ver esse Teu grande amor, essa Tua grande graça, esse Teu amor que abraça, que envolve, que não mede esforços e que se derrama em nós e em nosso meio. Por isso, Senhor, tudo que tenho e sou, coloco no Teu altar, coloco nas Tuas mãos, para Te adorar, Senhor, para reconhecer que Tu és Deus, que Tu és Senhor, que Tu és o meu irmão, que Tu és o Santo de Israel. E eu não tenho palavras para louvar o Teu nome, para engrandecer ao Senhor. Não tenho palavras humanas que possam reconhecer a Tua grandeza, Senhor. Por isso, toma o meu coração e receba, Senhor, em Teus braços. Eu Te louvo por tudo, Te agradeço, e assim o faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Espero ter contribuído para o teu conhecimento
e a tua caminhada espiritual. Espero que o Espírito Santo tenha falado no teu coração e que esse Natal não seja essa questão de comida e bebida e viagem, presentes, pode ser também, mas jamais esqueça que há uma estrela brilhando no céu sobre nós, e essas são as manifestações da graça de Deus, e que aponta para um Senhor, Rei e Salvador, Jesus Cristo. E esse é o sentido do Natal, que Deus se fez homem, e como homem veio a esse mundo para manifestar a glória do Pai. E assim seja, e Deus seja louvado na tua vida, na tua caminhada, e assim nós adoramos, reconhecemos a sua grandeza. Que Deus abençoe. Nesta hora nós vamos adorá-lo também com os nossos dízimos e ofertas. Que você se sinta à vontade de trazer até aqui o gasofilácio.
Amém. Vamos orar e encerrar. Só avisar os irmãos que estavam aí nós tivemos um problema na internet, a gente mudou algumas coisinhas, tá bom? Mas a gente está resolvendo aí, tá joia? Lembrando então que domingo que vem nós estaremos aqui na quarta-feira, domingo. Só fazer o seguinte, domingo pela manhã, nem o domingo que vem agora, nem o outro domingo, devido a essa proximidade das festas, a gente vai deixar as mensagens de manhã suspensas. Nós teremos os cultos presenciais, tá bom? Domingo à noite, mas domingo pela manhã, né? Nem o dia 27 e nem o dia 3, né? Tá bom? Então a gente vai só, mas à noite a gente mantém, tá bom? Então é isso. Tá bom. E a Priscila pediu para dizer que a gente também está com suspender o departamento infantil. A gente volta lá no ano que vem, tá joia? Algum aviso mais? Bem? Tá bom, irmão. Vamos estar orando, pedir a Deus que nos abençoe. E eu queria dizer assim para você, semana eu comecei a estudar essas coisas todas que eu preguei para você, tentar entender. Cada vez que eu me enfio para poder entender o que está acontecendo, cada vez mais eu entendo esse grande amor de Deus, a sua graça, e cada vez mais confirma que a Bíblia é essa palavra de Deus e ela é infalível, né? E isso é maravilhoso, ok? Então nós vamos orar, agradecer a Deus. Espero sinceramente que essa mensagem tenha falado no teu coração e possa te edificar e te fazer com que você seja motivado a ter uma vida mais íntima com Deus, tá bom? Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome e agradecemos por tudo quanto o Senhor pôde operar nessa noite em nosso meio. Obrigado pela essa revelação do teu Espírito, essa visitação do Senhor. Obrigado, Pai, porque nós cada dia mais, Deus, somos ensinados por Ti. O Senhor nos conduz pela Tua verdade. Isso é maravilhoso. Abençoa os meus irmãos na sua caminhada. Sabemos que esse final de ano alguns vão viajar. Que o Senhor possa estar guardando esses irmãos, dando paz, tranquilidade, que eles possam também, nesse momento de lazer, poder desfrutar da Tua presença, e eles sejam, Senhor, sendo renovados. Aqueles que ficam, Senhor, guarda no Senhor, guarda não somente nós, mas todos aqueles que têm vivido no meio dessa pandemia, Deus, e nos guardando de todo mal, ó Pai. Agora leva-nos de segurança aos nossos lares, guardando as nossas vidas, nos abençoando, preparando para a semana na Tua presença, e que eles também desfrutem dessa presença do Senhor, essa presença santa, na comunhão, na intimidade com seus familiares, na celebração do Natal, Pai. Que assim seja, para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua caminhada, hoje e sempre. Amém. Saúde, seu irmão, com a graça e a paz do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.